Pessoal, vocês já estão careca de saber, não é mesmo? Hoje é o 13º dia do nosso desafio, ó amigo na área. Então, vocês sabem que eu nem preciso mais explicar muito, né? Porque agora só ficaram os fortes, mas eu gosto de retomar algumas coisas, tá? Ó, AP Moreira, só os fortes online, é isso aí. Copo nórdico. Ó, a gente tá fazendo um desafio sobre esse livro, vocês já sabem. Olha quanta coisa já percorreu, gente. Olha quanta coisa já percorreu. Então, a gente já falou sobre a lei número 1, que é o Mastermind, depois sobre o objetivo principal definido, depois sobre autoconfiança, hábito de poupar, iniciativa e liderança, imaginação, entusiasmo, autocontrole, hábito de fazer mais do que a gente é pago para fazer, personalidade agradável, pensamento preciso, concentração e hoje a gente vai falar sobre cooperação. Gente, primeiro de tudo, vocês estão aqui desde o comecinho, desde cedinho. Eu acredito que vocês são as pessoas mais disciplinadas que existem na face da Terra, tá? Não tem como. A gente está no domingo, 13º dia de desafio. Eu sei que muitos de vocês acordam cedo, mas muitos outros estariam dormindo hoje se não fosse pelo desafio. Ou seja, vocês estão fazendo algo fora do padrão, fora do comum, porque de fato vocês de alguma forma esperam atingir um resultado fora do padrão, fora do comum, tá? Então eu queria só perguntar para vocês, de todos esses temas que eu falei agora, que eu acabei de falar, qual foi o dia da live que vocês mais gostaram? Qual foi o tema que mais ajudou vocês de alguma forma? Né? Me conta aí. Eu tenho meus favoritos, né? Mas deixa eu saber de vocês qual que vocês mais gostaram até agora, tá? E hoje a gente vai falar sobre cooperação. Eu particularmente acredito que uma variação da cooperação é uma das coisas mais importantes de fato que eu tenho reparado na vida das pessoas que de alguma forma construíram um patrimônio, algum grande resultado, tá? Só antes de eu começar, deixa eu ver aqui, ó. O Sep Temelo falou mindset, o Clique Contabilidade falou todos, a Amanda falou liderança, a Ju Luciana falou autocontrole, ontem, entusiasmo foi massa, personalidade atraente do Eric, imaginação, personalidade atraente, over delivery, fazer mais do que ele é pedido, entusiasmo, mastermind, autoconfiança. Cara, que massa, ficou mega dividido, né? Ficou mega dividido. Autocontrole, não teve um consenso, né? Entusiasmo, autocontrole, concentração, liderança e iniciativa. Que loucura! Caramba, totalmente variável. Autoconfiança, concentração. Tá bom. Beleza. Se você tá pegando o desafio no final, não tem problema, tá? Não tem problema. Você obviamente não vai ter toda a transformação, todo o conteúdo, os conceitos que as pessoas passaram, né? Mas como cada dia é um tema isolado, por mais que eles se conectem, vai ser de grande valia para você, tá bom? Vamos nessa então? Cooperação. Cooperação. E vamos começar. Frase do dia: não procure por gente para te guiar se você não está disposto a se mover. Não procure por gente para te guiar se você não está disposto a se mover, tá? Então, gente, o que eu mais percebo? Eu percebo que as pessoas, elas adoram pedir conselhos, elas adoram estar próximo de pessoas de alto resultado, né, de alto desempenho. Elas adoram estar perto de pessoas ricas, elas adoram estar perto de pessoas famosas, elas adoram ter mentores, né? Então, putz, olha, tal pessoa é meu mentor, olha que incrível, nossa, eu tenho um amigo que faz não sei o que lá. Legal, tá? Legal, que bacana. Só que a gente adora fazer isso e na maioria das vezes a gente não está disposto a se mover. É como aquela pessoa, e eu já fui esse cara várias vezes, né? E para ser sincero, às vezes ainda sou, é uma briga eterna, né? Mas sempre que a gente se lembra disso, a gente acaba se mexendo um pouquinho mais, tá? Então, a gente sempre procura alguém para guiar a gente, só que a gente dificilmente está disposto a se mover. Então é como se eu fosse um nutricionista. O nutricionista, ele vai me guiar, ele vai me dizer exatamente o que fazer, ele vai me dar uma dieta, ele vai me cobrar e eu não vou me mexer, tá? Então, hoje tem prova da OAB, o Matheus falou. Boa prova então para quem for, hein? Boa prova. Então, você vai no nutricionista, faz tudo isso, mas você não está disposto a se mexer.
né? E eu vou te dizer um negócio. Só para deixar claro, né, as inscrições da mentoria do 1 milhão estão fechadas, tá? Então, mas só para pegar um exemplo. Então imagine que você tem um treinamento. Cara, eu fico 12 semanas com o meu cliente, com o meu aluno, 12 semanas ao vivo. A gente contrata uma turma de monitores profissionais para tirar todas as dúvidas, para ajudar a pessoa a investir, para pegar ela pela mão, né? A gente dá material didático, a gente faz exercício, a gente tira dúvida particular, a gente faz tudo isso. Mas, ainda assim, muitas pessoas terminam 12 semanas com aquela empolgação de que vão se mover e aí elas gastam todo o seu dinheiro, tá? Então, não importa o quão profissional você seja, você ainda assim vai ter alguém que não está disposto a se mover, tá? Então, por isso que essa frase do dia é tão importante antes de a gente entrar no conteúdo. Não procure por gente para te guiar se você não está disposto a se mover. E na maioria das vezes a gente não está disposto a se mover, a gente apenas quer colher o prêmio do resultado, mas não está disposto a pagar a dor do processo, tá? Então o que a gente vai ver na live de hoje? A gente vai ver a história das tamareiras e o porquê de cooperar com o próximo, tá? O problema da cooperação, né, do excesso e da falta de cooperação, vieses que podem te atrapalhar e como se livrar deles. E aconselhamentos de Napoleão Hill, né? Estou vendo a gente perguntando sobre o livro. Esse aqui é a versão em inglês, que é The Law of Success, e em português o livro é o manuscrito original de Napoleão Hill, tá bom? Então vamos começar. O Cláudio de Barros, né? Eu lembro que já conversei com ele algumas vezes. Ele fala umas coisas muito interessantes para a gente introduzir a live. Então, quando a gente fala sobre o nosso convívio, tá? A gente não vive no nosso canto isolado. A gente até gostaria, alguns de nós, né? Eu sou aquele cara que se pudesse, cara, ficar boa parte da minha vida sozinho. Eu tenho problemas, né, ao estar em ambientes públicos, né? Eu gosto de ficar sozinho, jogando videogame, lendo, assistindo alguma coisa, né? Eu gosto disso. Mas eu sei que eu preciso estar com pessoas. Isso aqui me ajuda, tá? Então a gente não vive no nosso canto isolado, a gente vive nos nossos aglomerados. Até eu tenho a minha comunidade, né? Então o das Arábia falou aqui, ó, viver só na guilda, né? Eu tenho a minha comunidade, eu tenho os meus fóruns, né? Eu tenho a turma que gosta das coisas que eu gosto, né? E aí o Brunet depois disse num podcast que a gente gravou, ele falou que até para ostentar a gente precisa do outro. Então ele falou assim, o que você prefere? Você prefere ser um bilionário numa ilha paradisíaca onde só existe você? Ou você prefere ser alguém da classe média no nosso mundo onde você é rodeado de outras pessoas? Eu pergunto para vocês, o que vocês preferem? Vocês preferem viver numa ilha paradisíaca onde só existe você e mais ninguém? Com R$1 bilhão, você tem tudo que você quiser, carro, casa, etc. Ou você prefere viver numa classe média onde você tem outras pessoas, tá? É uma reflexão, né? Porque todos gostaríamos de ser bilionários, todos gostaríamos de ter muito dinheiro, mas na prática, quando a gente tem muito dinheiro, do que adianta se não existirem outras pessoas junto com a gente? Para a gente poder agradar, para a gente poder tratar bem, para a gente poder compartilhar do nosso sucesso, né? Então, do que adianta você conquistar algum sucesso se não tiver com quem compartilhar? Então imagina que eu tive alguma grande conquista. A primeira coisa que eu faço ao ter uma grande conquista é querer compartilhar com as pessoas que eu amo. Então eu venho aqui, cara, amor, olha o que aconteceu. Eu venho aqui com a minha mãe, meu irmão, meu pai, eu venho com a família, eu quero compartilhar, né? A gente tem alguma grande vitória na empresa. A primeira coisa que eu quero fazer, compartilhar com os sócios. Compartilhar com os sócios. Cara, olha que massa que aconteceu. Quero compartilhar com os sócios, tá? Então, é muito importante você ter pessoas para compartilhar. É importante você entender que, querendo ou não, é uma necessidade do ser humano viver, de alguma forma, nos nossos aglomerados, tá? E quando a gente fala num grau máximo, né, de atributos positivos ao conviver em aglomerados, existe um termo chamado solidariedade, tá? E na solidariedade, o interesse alheio é compatível ao seu, né? A solidariedade, ela é a gestão do egoísmo. A solidariedade, ela é a convergência da mesquinharia, tá? Então, por mais que a solidariedade possa ser positiva, nem sempre ela é.
E é aqui onde você tem que começar a tomar cuidado, e a gente vai começar a entrar um pouquinho mais fundo aqui. Nem sempre a solidariedade é algo positivo. Por exemplo, uma gangue, ela pode ser solidária, né? Então, mesmo que ela tire todos os direitos alheios, eles estão sendo unidos por um interesse coletivo. Mesmo que eles matem todo mundo, roubem todo mundo, tirem a liberdade individual de todos, eles estão sendo solidários entre si. Tá? Então, assim como na solidariedade, a cooperação também pode ser perigosa. A cooperação também pode ser perigosa. Por quê? Porque o problema não está na cooperação, mas de fato nas motivações corretas, né, para que duas ou mais pessoas se juntem. Então a gente tem aqui a cooperação para assaltar um banco e a gente tem aqui a cooperação para construir um negócio. Tá? Então a gente pode se unir para roubar um banco, ou a gente pode se unir para construir um negócio. Né? Um negócio positivo, alicerçado, né, em pilares positivos que vão de alguma forma nos ajudar a conquistar o que a gente busca. Então é importante fazer esse adendo, porque nessa live, né, a gente vai falar sobre a cooperação positiva, né, aquela que é baseada em boas intenções. Tá bom? Então a gente vai falar da cooperação positiva, aquela que é baseada em boas intenções, tá? Então, deixa eu tirar um pouquinho aqui os comentários e aí a gente já começa, tá? Aliás, eu gostaria de fazer uma reflexão antes. Eu dormi com essa aí uns 2 dias, eu decidi fazer essa reflexão com vocês. Acho que há umas 2 lives atrás, ou 3, eu estava contando uma história, né? Contei uma história de como eu fui em Mongaguá. Quem estava aqui nessa história? Contei que eu estava na Praia Grande, na minha infância, eu estava indo para Mongaguá, e aí eu fui roubado, né, no caminho. Tava aí minha prima e a gente foi roubado. Cara, vieram uma galera, né? Vieram uns caiçaras de lá, né? Uma galera que era de lá. E aí eles... eu tinha um cabelão, eles me puxaram pelo cabelo, me encheram de bicuda, me deram porrada, roubaram o que a gente tinha, roubaram nossas bicicletas, tocaram terror na gente. Cara, a gente ficou morrendo de medo, tá? Então, aconteceu toda essa história e no chat tem uma pessoa que fala assim, ó... Então você tá falando que todo caiçara é ladrão, né? Olha só. Então, a minha reflexão sobre isso, né? E eu fiquei martelando, assim. Cara, eu apanhei, podia ter morrido, fui assaltado, sofri, terror psicológico. Foi bizarro tudo que aconteceu comigo. E no chat, uma pessoa que interpretou mal o que eu falei, ao invés de olhar para o que eu sofri, estava querendo se apegar a algo que ela interpretou diferente do que de fato eu acredito que é a minha realidade, né? Então eu não quis de alguma forma ofender, né? Mas eu que apanho, eu que sofro, e a pessoa ela se apega àquilo. Acho que isso aqui demonstra um pouco da realidade do mundo hoje, né? Eu aqui tomei porrada, fui assaltado, sofri, apanhei. Cara, e a pessoa se apegou ao negócio que eu falei, mas eu que apanhei. É bizarro isso, né? É bizarro. Cara, isso aqui é um pouco da realidade do mundo hoje, cara. É um pouco da realidade do mundo hoje. Onde as pessoas só olham para os seus próprios interesses, né? E eu resolvi fazer essa reflexão porque isso tem tudo a ver com a live de hoje, né? Com a live da cooperação, que é o dia de hoje. Porque as pessoas que fazem isso... É claro que existe espaço para todo mundo, né? Existe espaço para todo mundo no mundo e tal. Mas não existe espaço para o egoísta na cooperação. E é por isso que geralmente essas pessoas, elas podem até crescer de alguma forma, tá? Mas elas têm um certo teto, porque é muito difícil você passar de um certo ponto sozinho, tá? Então, olha que interessante, né? Eu vou tirar aqui os comentários. Eu vou falar aqui do ditado árabe, muito interessante para a live de hoje. Mas antes de eu fechar os comentários, quero perguntar: algum de vocês já comeu tâmaras? Algum de vocês já comeu tâmaras? Tâmaras, né? Tâmaras é algo que a gente vê pouco, né? A gente vê muito pouco tâmaras, né? O que são tâmaras? Tâmaras são frutas, né? Que lembra um pouco do gosto do chocolate, né? É uma fruta que tem um negócio meio... lembra um pouco do gosto do chocolate, né?
Olha a ajuda da Zarábia. Eu, primo, é lógico. Não é? Tem um negócio, lembra um pouco do chocolate, né? Então eu pergunto, se vocês já comeram tâmaras, então agradeçam. Pois quem plantou essas tâmaras que você está comendo, ou que você comeu algum dia, essa pessoa não está mais viva. Olha só, se você come tâmaras hoje, agradeça. Porque provavelmente essa pessoa que plantou não está mais viva. Então tem um ditado que diz, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. As tamareiras, né, elas demoram de 80 a 100 anos para dar frutos. Olha só. Então tem uma pequena historinha, né? Certa vez um senhor de idade avançada, né, ele estava plantando tâmaras no deserto, né, quando um jovem abordou essa pessoa mais sábia e essa pessoa perguntou, mas bom, por que você está perdendo tempo plantando de fato o que você não vai colher? E aí o senhor virou a cabeça assim, né, e falou, poxa, deixa eu te contar um negócio. Se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras, tá? Então não importa se você vai colher, o que importa é o que você vai plantar. Então não importa o que você vai deixar também, o que importa é o que você vai plantar. Então imagina só, aí você tem lá uma fruta que custa R$1, sei lá, R$2, você vai comprar uma tâmara que custa às vezes R$5, R$10, você fala, nossa, que caro. Cara, o negócio tá há 100 anos para dar fruto. Caraca, você pode falar que você não tem dinheiro suficiente, mas você nunca pode falar que aquilo é caro, porque você não tem dinheiro. Não é aquilo que é caro. Então não confunda preço com valor. Você vê uma Ferrari, se ela estiver sendo vendida a R$100 mil, você vai falar que é caro? Não, você vai falar, eu não tenho dinheiro. Mas você não vai falar que aquilo é caro. Tá? Então é importante porque a gente deturpa muito a história do preço e do valor. Tá? Então o que importa não é o que você vai colher, é o que você vai plantar. Essa lógica, de alguma forma, vai trazer, né, muito mais cedo o que você está buscando. Tá? Caro é o processo do crescimento, é isso aí. Tá? Ó, na Bíblia, inclusive, fala-se sobre tâmaras. Tá bom? Então vamos aqui para os conselhos de Napoleão Hill. Tá? Primeiro conselho. Ter cooperação é ter um exército a postos por você. Gente, deixa eu falar para vocês, ó. Hoje na nossa empresa a gente tem, mais ou menos 260 pessoas no nosso grupo, tá? Quando eu vendi meu primeiro negócio, a gente tinha 50 pessoas no nosso grupo. Quando eu montei o canal Primo Rico, né? Eu montei eu e a K, éramos em 2 pessoas, né? E quando eu trabalhei com barman, existiam vários barmans trabalhando e tinham líderes. Quando eu era garçom no Outback, tinha uma estrutura enorme e vários garçons trabalhando. Quando eu fui headhunter, existia uma série de pessoas ligando juntas, líderes, gestão e equipe. Tá? Quando eu fui estagiário na Hershey's, eu trabalhava dentro do escritório da Balduco, né? Existia lá gerente de marketing, presidente, moça da limpeza, existia tudo isso. Então, todo lugar que eu trabalhei e que de alguma forma cresceu e foi grande, ele nunca foi feito por uma única pessoa. Então é importante você aceitar que faremos coisas com outras pessoas, logo a cooperação vai te ajudar a crescer ou ajudar a diminuir. Tá? Então ou você tem mais performance ou você tem menos performance. É sempre assim. Tá bom? É sempre assim. Então vamos lá. Primeiro, aconselhamento de Napoleão Hill. Ter cooperação é ter um exército a postos por você. Tá? Ô, amor, estão querendo ver os meliantes aqui, estão pedindo. Devo mostrar os meliantes? Ô, meliantes, vem cá. Tarantas, meliante. A turma quer ver vocês. Esse aqui, ó, é o meliante número 1. Certo? É o meliante número 1. Esse aqui é o meliante número 2. Querendo atazanar o meliante número 1. Né? E esse daqui é a meliante... Essa é a meliante número 1, na verdade. Esse é a meliante número 2. Tarantas veio o primeiro. E depois o meliante que tá emburrado hoje, né? Tá, né? Eles são de lua, né? Tem dia que eles estão todos querendo tirar uma onda, o osso. Ontem tava difícil o negócio. E tem dia que não, eles estão cansadinhos, coitados. Tem dia que eles querem encher o saco. Encher o saco.
e tem dia que não, eles estão bem, olha que legal. Tá? Agora, como que você vai então seguir o aconselhamento de Napoleão Hill? Como que você vai ter um exército aposto por você? Como você vai ter um time aposto por você? Bom, você só vai ter um time apostos por você se você estiver apostos para eles também. Daqui a gente de fato começa a gerar, né, a cooperação. Sem a cooperação a gente não vai ter um time aposto por você. Então o que Napoleão Hill diz é que você precisa ter um exército aposto por você, e para ter isso daqui é uma consequência de eu estar apostos por eles também. Quanto mais eu servir, mais dinheiro eu tiver, mais eu entregar, mais obviamente essas pessoas vão estar disponíveis para mim também, tá? Nossa, Eric tirou uma. Domingão vai jogar Tactics Ogre, meu amigo. Ogre Battle 64 Person of Lordly Caliber é um dos melhores jogos da história, fala a verdade. Que não é o que Tactics Ogre, né? Mas é muito bom. Agora, vamos lá. O que acontece com o excesso de cooperação ou a falta de cooperação? O excesso de cooperação, imagina, eu quero ajudar muito, eu quero muito ajudar. Já que é bom? Cara, será que é bom o excesso de cooperação? Não necessariamente, tá? Porque se eu só quero ajudar o tempo todo, né? Só ajudar, talvez eu não me importe com o meu próprio crescimento. Então isso aqui pode ser um indício de procrastinação. Agora, se eu não quero cooperar, eu não quero cooperar nada, eu tenho um excesso de competição. Se eu tenho um excesso de competição, eu posso até crescer, mas às vezes eu estou crescendo ao custo de ninguém mais crescer, tá? Então, gente, assim, existe uma medida ideal, existe o excesso de cooperação, existe o excesso de competição, existe algo aqui no meio. Algo aqui no meio que eu falei, acho que na primeira live, que para mim é o grande segredo das coisas, que para mim é a coopetição. Competição é a medida certa entre os dois. Eu sirvo o próximo, mas eu cresço e eu acabo fazendo o grupo crescer junto, né? Então lembra que eu falei do campeonato de Jockey Pô? Eu venho e faço Jockey Pô, né? E aí eu boto várias duplas para jogarem, e aí eu digo que eu vou dar R$100 para a dupla vencedora, para quem fizer mais ponto. Aí termina, eu falo quem fez mais ponto, e aí levanto uma dupla e falo, fiz 52 pontos. Falo, como? Aí eles, a gente viu que de fato não daria para ganhar dos outros, então a gente combinou que um de nós ia perder, o outro ia ganhar, a gente ficou jogando a mesma coisa, logo essa dupla ganhou e todos os outros perderam. Então a dupla cooperou entre si e competiu com os outros, tá? Então a competição é que de fato vai te fazer crescer mais. Segundo conselho de Napoleão Hill, tenha boas pessoas cooperando ao seu lado para se blindar dos vieses. Tenha boas pessoas cooperando ao seu lado para se blindar dos vieses. Então imagina assim, você tem um jeito de pensar, né? Você tem o seu jeito de pensar, você tem o seu jeitinho, você tem os seus conhecimentos, você tem os seus trejeitos, tá? E você não consegue perceber tudo ao seu redor. Então, não sei se você é assim, mas vamos supor, eu estou com a K, né? Toda vez que eu resolvo não ouvir a K em relação a uma pessoa, eu me dou mal. Então a K vem me dar um conselho em relação a alguém, eu falo, não amor, nada a ver, você não está vendo isso aí, você não está conseguindo perceber. Aí passa um tempo, aí eu vou e falo, cara, eu me ferrei, né? Então por quê? Porque eu tenho um viés, tenho um jeito de pensar, tá? Agora a K, ela tem um outro jeito de pensar, um outro modelo na cabeça dela. Ela tem um outro modelo, né? Às vezes eu tenho um modelo mais pragmático, mais sei lá o que e tal, e a K, ela tem um feeling diferente, né? Então é bom eu pedir conselho para K em relação a pessoas, e ela vai me dar indícios de coisas que eu não estou conseguindo enxergar. Então, como temos muitos vieses, você precisa de pessoas para te ajudar a se blindar de vieses que você tem. Então, deixa eu te dar um exemplo, tá? Você tem um viés de o sunk cost, por exemplo. Sunk cost. Sunk cost, sunk seria quase que afundamento, afundar, né? Cost é o custo, é o custo de afundar, né? Então, quando a gente compra uma ação, por exemplo, né? E aí, essa ação ela cai 90%, a gente pensa assim, putz, já caiu muito. Como já caiu muito, cara, eu já investi muito tempo nisso, agora é melhor eu deixar aí, vamos ver se volta, né? Tem gente que pensa assim, daqui é um viés, não é o certo a fazer, é um viés, né? A ação você tem que analisar
a todo instante, porque mudam os fundamentos. É como a faculdade. Eu lembro que eu fiz faculdade, 4 anos de faculdade. Quando eu estava no segundo ano, eu pensava assim, caramba, eu não sei se eu deveria estar aqui. Mas eu pensava, mas eu já fiz 2 anos. Se eu já fiz 2 anos de faculdade, será que eu tenho que continuar estudando? Né? Então lá atrás, a França, ela investiu, por exemplo, numa nova tecnologia de jatos. Tá? Então, poxa, como eu fiz, né, um investimento muito grande em jatos supersônicos, etc., logo, e não está dando dinheiro, eles falam, não, mas a gente já investiu tanto dinheiro que se eu parar agora de investir, eu vou perder tudo. Tá? Então, eles continuaram investindo e perderam mais dinheiro. Consequência, cara, eles acabaram perdendo muito mais e não pararam a tempo, né? Ó, tem um primo perguntou aqui, Espaço Laser e Cash 3, primo? Essas são 2 das minhas... Cash 3 é uma posição onde eu, Thiago Nigro, particularmente, devo estar no 0 a 0. Né? Esse é um cara que eu comprei no IPO, subiu muito. Aliás, é uma história interessante, Cash 3, né? Porque Cash 3, olha isso, foi uma das minhas maiores felicidades e uma das minhas maiores infelicidades juntas. Eu investi mais ou menos R$1 milhão em Cash 3. Mais ou menos R$1 milhão em Cash 3, né? Esses 1 milhão viraram 8 milhões de reais. Olha que interessante, 8 milhões de reais. E eu fiquei quietinho. Esses 8 milhões de reais voltaram. E agora devem valer talvez 700, 800 mil reais. Olha que movimento alucinante, né? Uma boa história para o futuro. Então, veja que é uma coisa que você precisa analisar a todo instante. Então eu não posso pensar em, putz, mas eu comprei até em tal preço, vai voltar, né? Espaço Laser não, Espaço Laser foi um dos meus maiores prejuízos até hoje, né? Eu devo ter perdido muito dinheiro nisso daí, muito dinheiro, tá? Porém, tenho muitas outras empresas onde eu também multipliquei várias vezes o meu patrimônio, né? Então, de uma forma geral, o meu patrimônio público hoje, né, que é o que vocês conseguem enxergar, né, ele deve estar hoje num rendimento de mais ou menos uns 240% nos últimos 3 anos e meio, alguma coisa assim, né? Então, cara, investir é um processo diário e você sempre tem que tomar cuidado para você não cair em vieses. Por isso é importante ter pessoas para cooperarem ao seu redor, tá? Quando a gente está falando de vieses, olha que interessante, o viés da ancoragem, né? Hoje tem uma ação que todo mundo fala muito, que é Magalu, né? Até a Luiz Helena Trajano, ela não é mais bilionária, né? Pelo menos é o que diz na Forbes, né? Então tem gente que comprou Magalu a R$27, tá? Isso aqui se aplica a toda a sua vida, tá? Então você comprou a R$27. Aí a ação de Magalu caiu para R$20, aí você vai lá e compra. Aí caiu para R$18, aí você vai lá e compra. Por que você está comprando? Porque você ancorou o preço a R$27. Então você tem uma ancoragem em R$27. Aí você ancorou nisso, tá? Aí cai para R$12, aí você ancorou em 27, então você fala, tá barato. Aí caiu para 9, você fala, tá barato. Aí caiu para 5, tá barato. Aí caiu para R$2,20, aí você fala, tá barato. Então você está desde os 27 com o preço ancorado nos 27. Então esse viés, né, o viés da ancoragem, é um viés que você tem que tomar muito cuidado. Porque não é porque você pagou um preço que isso aqui deve ser o preço ancorado na sua cabeça. Então você ancora, é igual presente no relacionamento, né? Então você tá 1 mês com a pessoa que está ficando. 1 mês. Aí você pega nesse 1 mês e aí você todo apaixonado, você vai lá e você dá o quê? Você dá um colar da Tiffany para a pessoa. Aí a moça que ganhou um colar da Tiffany, aí ela fala, aí no outro mês você pega e você dá uma bijuteria que é bonita. Aí ela fala assim, não aceito. O que aconteceu com o nosso amor? Como assim? Por quê? Porque ela ancorou lá em cima no colar da Tiffany. Ela não aceita nada abaixo de um colar da Tiffany, não é? Então a gente tem umas ancoragens assim. Então a gente, olha só, a gente vira rico. A gente ficou rico. Começa a gastar igual rico. Começa a viver igual rico. Começa a experimentar coisa igual rico. E aí o que acontece? Você não consegue retroagir. Gosto bom não retroage, não é? É igual o vinho, gosto bom não retroage, tá? Então o que acontece? Você precisa todos os dias começar de novo. Todos os dias começar de novo. Mas você vai precisar de gente ao seu redor para abrir o seu olho muitas vezes.
Muitas vezes você vai precisar de gente para abrir o seu olho, né? Aí tem vários viés, tem o viés da confirmação. Qual que é o viés da confirmação? Cara, o viés da confirmação é aquele viés onde você acredita no negócio e você só quer pessoas que concordem com você, né? Então, por exemplo, acordar às 5 da manhã para participar desse desafio, né? Para mim, vale a pena. Para vocês que participam de todos os dias, eu tenho certeza absoluta, eu coloco minha mão no fogo, vale a pena também. Tem gente que não acorda. E tem gente que fala assim, não, tá louco, acordar não vale a pena. Aí eu pergunto, mas você já acordou? Você já fez um desafio como esse durante 16 dias? A pessoa não, né? Então a pessoa se cerca de pessoas que também acham isso, pessoas que nunca participaram do desafio, e elas ficam no mundo delas, dizendo, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Aí eu falo, caraca, então essas pessoas elas têm um viés da confirmação, elas só querem ouvir pessoas que concordam com elas. Então, geralmente na vida, a gente só quer, é mais confortável, não é? Dá um negocinho no coração aqui. Então a gente só quer pessoas que concordem com a gente. Isso aqui é o viés da confirmação. Eu compro uma ação, só quero pessoas que concordem com a minha opinião. Tá? E quando a gente fala de cooperação, cara, tem um versículo bíblico, né? Na verdade tem uma passagem bíblica que para mim ela é a definição de cooperação. Eu vou tirar os comentários. Ô, amorzinho, tem aquela música porradeira aí? Vocês querem com música ou sem música, gente? Para quem tá nos outros dias sabe. Vocês querem versão musical, versão profunda musical, ou vocês querem sem música? Vocês que estamos no domingo? Qual é o nome da moça? Amor, não vou falar de novo. Eu não lembro. Elsa Paris. Eu coloquei Iris aqui. Meu, o chip ele tá deitadaço. Olha que engraçado. Olha, tá capengando. Com música? Ah, ganhou, meu. O pessoal gostou muito da música, cara. Vira tipo um corte de Reels, né? Pessoal, então tome esse corte de Reels em real time aqui. Deixa eu tirar os comentários. Pera aí, vamos lá. Ó, isso aqui, gente, quem quiser anotar, tá em 1 Coríntios, tá? 12, 14 a 26. Olha só. É profundo, presta bem atenção no que eu vou ler. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Forte esse daqui, né? Nossa, isso daqui é muito, muito, muito legal, né? Então, em empresas, você sempre faz parte de um time, mas o time faz parte de um todo, né? Você faz parte de um todo numa empresa, né? Não é você contra os outros da empresa, todos fazem parte de um todo. No futebol, né, seu objetivo no gol não é defender o gol, defender a bola, né? Seu objetivo na zaga não é não deixar a bola passar, né? O seu objetivo é um só, seu objetivo é ganhar, né? Então todos fazem parte do corpo, né? Em menor ou maior proporção, né? Todos fazem parte de uma única coisa, todos são uma única coisa, tá? Então, para mim, a cooperação ela tem exatamente essa conotação.
Então quando a gente tem no time, eu tenho aqui o back office, cara, tem que valorizar o back office. A vendas, tem que valorizar a vendas. E o RH, tem que valorizar o RH. E a segurança, tem que valorizar a segurança. E o cara que aperta a câmera. E o cara que pega no escala, tem que valorizar, porque tudo faz parte do todo. Se você tira uma parte da equação, às vezes isso daqui some, tá? Quem quiser anotar aí para me ajudar, é 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 12, 14 a 26, tá? 1 Coríntios 12, 14 a 26, tá? E aí, lembra que eu prometi uma história para vocês hoje? Amor, vou precisar da parte 2. Você lembra que eu prometi uma história boa hoje para vocês? No domingão, para valorizar o domingão de vocês? Eu vou contar a história, tá? Que para mim solidifica um pouco de tudo que eu quero passar nesse domingo, tá bom? Vou passar para você um pouquinho de tudo que eu quero solidificar nesse domingo para vocês, tá bom? Então vou contar essa história, vou tirar os comentários mais uma vez, vou ter uma história, reflito em cima dela, e aí vocês estão livres para curtir o domingão com a família, tá bom? Segurei. Eu vou contar a fábula dos mestres cegos. Já ouviu essa aqui, mano? Fábula dos mestres cegos, olha que interessante. Muitos anos atrás viviam 7 sábios cegos. Como os conselhos deles eram sempre excelentes, todas as pessoas procuravam consultar esses sábios cegos, né? E embora eles fossem amigos, existia uma certa rivalidade entre eles, né? Que de vez em quando eles ficavam discutindo para ver quem era mais sábio. Olha isso. Certa noite, depois de eles conversarem muito, né, sobre a verdade da vida e não chegarem a um acordo, o 7º sábio, ele ficou muito aborrecido, a ponto de querer ir morar sozinho numa caverna da montanha. E aí ele disse assim aos outros 6 companheiros dele: somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor do que os outros sobre a verdade da vida. E em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí brigando, né, como se quisesse ganhar uma competição. Não aguento mais, vou-me embora. E aí ele foi embora. O cego foi embora, tá? No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante, né? E ele estava montado num elefante imenso. E os cegos, eles jamais tinham tocado num animal como esse, como um elefante imenso, né? E eles foram para a rua para encontrar o animal. O primeiro sábio, ele apalpou a barriga do elefante. E aí ele falou: trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar os seus músculos e eles não se movem, parecem paredes. Aí veio o outro: que bobagem, né? Disse o segundo sábio, tocando na presa do elefante. Esse animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra. Aí veio o terceiro, ele falou: ambos se enganam, né? Ambos se enganam, né? Retrucou o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Esse animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca, é uma cobra mansa e macia, tá? Aí veio: pô, vocês estão totalmente alucinados, gritou o outro sábio, né, que mexia na orelha do elefante. Esse animal não se parece com nenhum outro, seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Aí veio o outro e falou: todos vocês estão completamente errados, o sexto sábio. Ele tocou a pequena cauda do elefante e disse: esse animal é como uma rocha com uma cordinha presa no corpo. Eu posso até me pendurar nessa cordinha. E assim os sábios ficaram horas debatendo, gritando sobre o que eles estavam de fato vivenciando naquele momento, experienciando. E aí veio o 7º sábio cego, né? O que agora habitava na montanha, e ele veio junto com uma criança. Ele veio junto com uma criança de mão dada. E ouvindo a discussão, ele pediu para o menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando ele tateou os contornos, né, do desenho, ele percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Ele agradeceu ao menino e ele afirmou: assim os homens se comportam quando não cooperam entre si. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Ai, 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 ai. Essa daqui é muito boa, hein? Assim os homens se comportam quando não cooperam entre si. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos.
E, gente, isso daqui não é só uma analogia sobre cooperação no negócio ou na nossa família. É sobre uma analogia da cooperação no planeta inteiro. No planeta inteiro. Cara, a gente pega uma partezinha, um grão de areia, um negócio nada, que não representa nada do planeta, né? Quase nada do planeta, e a gente acha que isso daqui é o todo. A gente acha que isso daqui é o todo. Por quê? Porque esse aqui é o todo pra gente. E aí a gente confunde o todo ao qual a gente faz parte com o todo que na nossa imaginação é a realidade, tá? Então a gente acha que essa decisão aqui é a coisa mais importante do planeta, mas não, é só uma coisa que você acha que é importante hoje. Então eu lembro muito de quando eu estudava, né, para provas na escola e eu achava que aquilo era o fim do mundo. Parece que não existia nada mais importante no planeta. Então eu olhava para meu pai trabalhando, para minha mãe trabalhando, não imaginava o quanto eles sofriam, né, no dia a dia, no trabalho, etc. E aí você não tem você não consegue, né, julgar o quanto realmente é difícil você sustentar uma família, sustentar filhos, lidar com crescimento, adolescente, etc. E aí você acha, né, que você é o maioral e que isso é a única coisa que importa no mundo. E você só acha isso porque você não tem concepção do todo. Então muitas vezes eu vejo pessoas falando coisas que são abobrinhas, né, e eu sei que ela não consegue enxergar o que eu enxergo, né? Em alguns casos, não todos obviamente, em alguns casos eu consigo enxergar coisas maiores do que alguma pessoa. Então eu olho e falo, poxa, mas por que essa pessoa está querendo tratar outro mal assim de graça? E aí eu vejo, poxa, na verdade é porque, coitada, a vida dela é dura, é difícil, né? E aí tem gente que olha pra minha vida e fala, caramba, esse cara não está conseguindo ver o todo, né? E você vai ter uma expansão o tempo todo. Por isso que assim os homens se comportam quando não cooperam entre si. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Tá bom? Ou seja, a gente vive num mundo cada vez mais acalorado por discussões, todos só acreditam na sua verdade e muitas vezes existe mais de uma verdade que faz parte de um todo e não existe o sábio mais sábio, apenas o conjunto de sábios que é sábio. E nesse caso, uma criança foi a pessoa que desenhou o entorno do elefante e deu a clareza para aqueles que em tese eram muito mais sábios do que ela, uma criança. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do domingo. Temos segunda, terça e quarta, né, a nossa live. E aí a gente vai terminar com chave de ouro o desafio. E no último dia eu compartilho com vocês qual que é a 17ª lei secreta de Napoleão Hill. Tá? Frase do dia é: não procure por gente para te guiar se você não está disposto a se mover. Tem gente que procura um monte de coisa e quando encontra não está disposto a se mover. Tá bom? Gente, vou postar a frase do dia agora no feed. Então peço para todos vocês irem lá, curtirem, colocarem uma maçãzinha e marcarem a pessoa que está com vocês desde o começo ou a pessoa que você gostaria que estivesse com você desde o começo, tá bom? Bom domingo a todos, que vocês curtam muito com a família de vocês. Se cuida, gente.